trazer a esta casa duas reflexões que eu considero interessantes, não é? O Brasil precisa começar a pensar ou a repensar algumas posições tomadas por determinadas autoridades, poderes constituídos e assim sucessivamente. A primeira é exatamente sobre a presença do presidente da Venezuela aqui, senador Girão. Hoje, 29, o Brasil deu mais um exemplo de retrocesso, de um ataque frontal à democracia. Nessa segunda, desembarcou aqui em Brasília o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Foi recebido com tapete vermelho e honras de chefe de Estado. Ao flertar com o autoritarismo de um dos ditadores mais cruéis da história, o Brasil dá sinais negativos para a comunidade internacional. A pedido do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a equipe da Missão Internacional Independente para a Determinação de Fatos da República Bolivariana da Venezuela, em setembro de 2020, constatou a ocorrência de gravíssimas violações dos direitos fundamentais do povo da Venezuela. O documento elaborado pela Missão Internacional, em suas mais de 400 páginas, senador Jorge Seife, apresentou numerosas evidências de desaparecimentos forçados, sequestros, execuções extrajudiciais. A pessoa é executada sem absolutamente ser julgada por nada. Detenções arbitrárias, torturas e outros tratos cruéis, inumanos ou degradantes, numa clara confirmação das denúncias realizadas por anos pelas próprias vítimas, pelas organizações da sociedade civil e pelas forças democráticas da Venezuela. Na avaliação da missão internacional, é que os governos de Chávez e Maduro trabalharam de forma progressiva no fechamento do espaço democrático no país, instrumentalizando o poder judiciário obediente para violentar os direitos civis e políticos do povo venezuelano. Não à toa, a ONU classificou o judiciário venezuelano como uma peça de repressão do governo Maduro. Em 2020, Maduro chegou a ter sua cabeça posta a prêmio pelo governo dos Estados Unidos. O governo americano ofereceu, como já foi dito aqui, 15 milhões de dólares como recompensa por informações que levassem à prisão do presidente da Venezuela. Logo no começo desse ano, o porta-voz do Departamento de Estado americano declarou que os Estados Unidos seguem considerando o regime de Nicolás Maduro na Venezuela como ilegítimo. E essa é a opinião de grande parte do mundo. Lamentavelmente, o Brasil segue em direção oposta. É importante se refletir sobre esse 29 de maio. O que nós estamos fazendo como país nesse momento? O que nós queremos restabelecer uma relação que o presidente Bolsonaro, o governo anterior, cortou porque a considerava criminosa. Quantos milhares de venezuelanos estão aqui perambulando pelo Brasil, pedindo esmola nas esquinas, nos sinais de trânsito? É uma coisa constrangedora, sabendo que aquele camarada morava no seu país, mas o seu governo o levou àquela situação de miséria, de alguém como se não tivesse pátria, de alguém como se não tivesse casa para viver, morar ou emprego. Um país que, num passado não tão remoto, era considerado mais rico, senador Jorge, aqui da América do Sul, um potencial extraordinário, mas regimes autoritários da forma como ainda persiste lá, e na sua força total agora, levaram a Venezuela a ser o que ela é nesse momento. Que tristeza!
E Daniel Ortega não é diferente, e que faz parte desse ciclo de amizade, de relacionamentos. Olha o que está acontecendo lá, olha o que está acontecendo na Venezuela, e todos os outros aí ensaiando, não é, para se tornar da mesma forma autoritário. É preciso que esse país, né, repense, e que a gente faça mais um pouco de política. Aí fora, quando alguém de presença não bem recebida chega no aeroporto, que vai andando, você vê os protestos, a imprensa batendo, e aqui não se tem notícia disso. Passando à segunda reflexão, que me traz também, né, um momento de muita preocupação, é a questão da falta de segurança jurídica promovida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário brasileiro. É tanta coisa que deveria estar pacificado, está tranquilo, de repente o tribunal traz a pauta para rediscutir, pressionado por forças que a gente conhece muito bem. E pega isso tudo e joga na conta do Congresso Nacional, porque o Congresso é omisso, porque o Congresso não muda a lei. Que negócio é esse? Se o Congresso achasse que deveria mudar a lei, com certeza, se não tivesse mudado ainda, estaria debatendo para mudar, não é? Mas se não mudou, que se respeite a lei posta até então. Ela tem toda uma validade. E quem tem a função de guardar a lei, de guardar a Constituição, não deve rasgar a lei ou essa Constituição. Que coisa difícil. Em direção oposta, como estava dizendo, que o Brasil está, também a discussão no STF da lei sobre a flexibilização da lei antidrogas. O assunto estava na pauta na última semana. Felizmente, a pressão da sociedade fez com que o julgamento do Supremo fosse adiado. Fala-se de descriminalizar o porte de drogas para o uso pessoal. O caso levado ao Supremo pede a suspensão do artigo 18, tem lei, que é nova ainda, né? Tem lei, e o caso pede a suspensão do artigo 18 da lei antidrogas, que proíbe armazenamento, plantio e transporte de drogas para o uso pessoal. Mas vamos lá, olha o que a imprensa, né, entra completamente alheia a tudo, mas dá opinião. O editorial do jornal O Globo, do último dia 27, sábado passado, diz que o parlamento tem sido omisso. Exatamente, o parlamento tem sido omisso. É por isso que o Supremo está legislando, que o parlamento não legisla. Para aí, bora lá, vamos aos fatos. Ora, como omisso se partiu desse Congresso a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, e estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito dessas drogas. A Lei Antidrogas foi derivada do PL 115, senador Girão, de 2002, de autoria da Comissão Mista de Segurança Pública, destinada a levantar e diagnosticar causas e efeitos da violência. Ao lado, essa comissão aprovou 21 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição, que passou tudo por essa casa. Que omissão é essa? Não seria mais um caso de ativismo judicial, que nós já estamos aí acostumados de ver? Afinal, quem legisla nesse país, quem são os representantes eleitos do povo para produzir leis que irão orientar a nossa sociedade? É o legislativo ou é o judiciário? Alegar omissão para atuar como legislador é um problema sério que agride e enfraquece a nossa democracia. Lembro aqui o artigo 2º da nossa Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o
Judiciário. Cada um deveria cuidar exatamente do seu papel, fazer e cumprir a sua função. Aqui e acolá, se esta casa, se o Senado Federal